Eu lembro perfeitamente do silêncio pesado que invadiu o quarto quando a médica olhou nos meus olhos e disse: "Você corre um risco muito grande. O parto pode custar a sua vida." Essas palavras ficaram ecoando na minha mente como um sino quebrado, repetido sem parar, tentando me convencer a desistir. Mas o que ninguém sabia é que dentro de mim existia algo muito maior do que o medo, algo que me prendia à vida com todas as forças, uma promessa que eu tinha jurado cumprir, mesmo que para isso eu precisasse enfrentar a própria morte. Naquele momento, eu não era apenas uma gestante de 38 anos prestes a dar à luz. Eu era uma mulher que carregava consigo uma história inteira feita de lutas, perdas, fé, e um motivo inegociável para continuar respirando. Tudo começou meses antes, quando eu descobri que estava grávida. Para muitos, isso poderia ser apenas uma notícia feliz, mas para mim, foi quase um milagre. Eu tinha sido diagnosticada com uma condição que dificultava a gestação. Por anos, ouvi médicos dizerem que minhas chances eram quase nulas. Passei por perdas dolorosas, noites em claro e uma solidão que nem as palavras poderiam explicar. Quando o teste deu positivo, eu me ajoelhei no banheiro de casa, chorando, e ali mesmo fiz uma promessa: se esse bebê vier ao mundo com vida, eu vou dedicar cada segundo da minha existência para protegê-lo. Eu não sabia que, meses depois, essa promessa seria testada de forma tão cruel. Minha gestação não foi nada tranquila. Desde o início, os exames mostravam riscos, pressão alta, dores que me faziam quase desmaiar no trabalho. Eu tentava sorrir para as pessoas, fingir que estava tudo bem, mas dentro de mim crescia o medo. A cada consulta, um novo alerta. E então, no 8º mês, veio a notícia que mudaria tudo. Eu tinha desenvolvido uma complicação grave, e o parto seria extremamente arriscado. A médica não tentou me enganar. Ela foi clara: nós vamos lutar por você e pelo bebê, mas há uma grande possibilidade de que um dos dois, ou os dois, não sobrevivam. Naquela noite, deitada na cama, eu não consegui fechar os olhos. Eu olhava para o teto e sentia o coração acelerar como se tentasse fugir do meu peito. Meu marido, que sempre foi meu porto seguro, estava ali ao meu lado, mas até ele evitava falar sobre o assunto. No fundo, eu sabia que ele também estava com medo de me perder. A casa estava silenciosa, mas minha mente gritava. E no meio dessa confusão, eu me lembrei da promessa que tinha feito ajoelhada naquele banheiro meses atrás. Se eu desistisse agora, se eu deixasse o medo me engolir, estaria quebrando o juramento mais importante da minha vida. A partir daquele dia, comecei a escrever cartas para o meu filho. Era a minha forma de garantir que, se eu não estivesse lá para vê-lo crescer, ele pelo menos soubesse quem eu era e o quanto eu o amava. Escrevi sobre o dia em que descobri que ele existia, sobre como senti o primeiro chute, sobre o medo e a coragem que ele trouxe junto com a vida. Eu guardava essas cartas em uma caixa azul, escondida no fundo do armário, e cada vez que as escrevia, sentia como se estivesse lutando um pouco mais para ficar. O dia do parto chegou antes do previsto. Eu acordei com uma dor estranha, como se algo estivesse me rasgando por dentro. O relógio marcava 3h27 da madrugada. O quarto estava escuro, e eu conseguia ouvir apenas minha respiração ofegante. Tentei levantar, mas a dor me fez curvar. Chamei meu marido, e em poucos minutos estávamos no carro, cortando as ruas silenciosas da cidade enquanto eu apertava a mão dele com tanta força que minhas unhas deixaram marcas na sua pele. No caminho, eu não conseguia pensar em mais nada além da promessa. Repetia para mim mesma: eu vou sobreviver, eu preciso sobreviver. Quando chegamos ao hospital, fui recebida às pressas. Médicos e enfermeiras falavam rápido, trocando termos que eu mal conseguia entender. Luzes brancas, cheiro de álcool, passos apressados. Eu sentia meu corpo inteiro suar, mas não sabia se era de medo ou de dor. A médica se aproximou, segurou meu ombro e disse: a situação é crítica. Precisamos agir agora. E naquele instante, percebi que não havia mais tempo para pensar. Era hora de lutar. Antes de ser levada para a sala, pedi 1 minuto. Fechei os olhos e coloquei a mão sobre minha barriga, sentindo o pequeno coração que batia ali dentro. Sussurrei baixinho: meu amor, eu prometi que ia te proteger. E mesmo que seja a última coisa que eu faça, eu vou cumprir. Depois disso, deixei que me levassem. Assim que entrei na sala, fui envolvida por uma corrente de vozes, máquinas e movimentos rápidos. Me colocaram na maca, ajustaram os aparelhos, prenderam meu braço para a medicação. A anestesista perguntou se eu estava pronta,
e eu apenas assenti, porque minha voz não saía. Tudo parecia acontecer em câmera lenta, como se eu estivesse assistindo a um filme da minha própria vida. E então, veio o momento em que meu coração quase parou. Enquanto os médicos trabalhavam, ouvi um deles dizer em tom baixo, mas que mesmo assim me atingiu como uma facada: a pressão dela está caindo. Naquele instante, uma sensação estranha tomou conta do meu corpo, como se eu estivesse sendo puxada para longe, para um lugar escuro e silencioso. E foi aí que entendi: talvez aquele fosse o meu limite. Mas dentro dessa escuridão, havia uma voz que me chamava, suave e insistente: fica, não desiste. Foi quando algo em mim se acendeu. Uma força que eu não sabia que tinha começou a me puxar de volta. Eu sabia que não podia deixar que tudo acabasse ali. Eu ainda não tinha visto o rosto do meu filho. Ainda não tinha dito para ele o quanto o amava olhando nos seus olhos. E, acima de tudo, eu ainda não tinha cumprido minha promessa. Essa foi apenas a primeira batalha daquela noite, e o que aconteceu depois foi ainda mais intenso. O som das máquinas ao meu redor parecia se misturar com o bater acelerado do meu próprio coração. Eu sentia um calor subir pelo meu corpo, mas ao mesmo tempo o frio cortante na ponta dos dedos. A médica, com um olhar firme, falou algo rápido para a equipe, e de repente tudo ficou mais agitado. Luzes mais fortes foram direcionadas para mim. Instrumentos metálicos tilintaram e senti a pressão das mãos firmes dos profissionais tentando me estabilizar. Eu não conseguia falar, mas minha mente gritava: não, não agora, eu preciso ficar. Era como se a cada segundo eu estivesse disputando minha vida com o vazio que me chamava. Eu sentia que, se fechasse os olhos por mais de alguns instantes, não iria mais acordar. O tempo parecia se esticar. Entre uma contração e outra, eu via flashes. O rosto preocupado do meu marido atrás da porta, o suor escorrendo na testa da médica, o som grave e irregular do monitor cardíaco. Foi nesse momento que senti um aperto, não apenas no corpo, mas na alma. A dor de imaginar que eu poderia não estar ali para segurar meu bebê pela primeira vez. Uma enfermeira segurou minha mão com força, como se estivesse tentando me ancorar no presente. Fica comigo, respira, por favor. Ela dizia isso com uma urgência que cortava o ar. E eu tentava obedecer, expirando como se cada fôlego fosse um pedaço de vida arrancado à força do destino que tentava me levar. A anestesia começava a fazer efeito, mas junto com ela vinha a estranha sensação de perder o controle. Eu ouvia vozes cada vez mais distantes, mas não conseguia distinguir as palavras. Meu corpo estava ali, imóvel na mesa, mas minha mente vagava por memórias que surgiam como lampejos: o dia em que segurei o teste positivo, o cheiro do quarto que preparei para o bebê, as risadas tímidas nas primeiras compras de roupinhas. Lembrei-me também da minha mãe, que sempre dizia: uma promessa feita de coração é mais forte do que qualquer medo. Essas palavras se agarraram a mim como uma corda salvadora no meio de um abismo. E então, no meio da confusão, ouvi um choro. Não era alto, era quase um gemido, mas foi o som mais poderoso que já invadiu meus ouvidos. É ele está aqui, pensei, e nesse instante um calor tomou conta de mim. Mas a alegria foi rapidamente cortada pela tensão. Eu não o vi de imediato. Médicos cercaram o bebê, trabalhando rápido, e pude apenas ouvir murmúrios: precisa de oxigênio, ajusta a respiração. Meu corpo queria se levantar, correr até ele, mas eu estava presa, fraca, lutando para não deixar a consciência escapar. Meu coração alternava entre batidas rápidas e pausas que me assustavam. Senti uma pressão no peito e o ar faltando. A médica falou meu nome alto, tentando me manter acordada. Eu queria responder, mas as palavras não vinham. A sensação era de estar embaixo d'água, tentando subir para respirar, mas algo sempre me puxava para baixo. E foi nessa luta silenciosa que me lembrei de algo: a última carta que tinha escrito para meu filho, onde prometi que o primeiro olhar dele para mim seria também o primeiro olhar que eu teria da minha nova vida como mãe. Não posso ir agora, ainda não cumpri isso. Com esforço, forcei meus olhos a permanecerem abertos. Vi quando uma enfermeira se aproximou, trazendo um pequeno embrulho nos braços. Ela se inclinou e encostou aquele rostinho enrugado e quente perto do meu. E, por um instante, tudo parou. Eu senti o cheiro dele, senti a vida dele pulsando, e aquilo foi como uma injeção de força no meu corpo. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto, mas não eram de dor. Eram de gratidão. Meu filho estava vivo. Mas o perigo ainda não tinha passado. Enquanto eu tentava assimilar aquele momento,
Ouvi a médica dizer para a equipe: vamos precisar conter a hemorragia agora. Eu sabia que esse era um dos riscos mais temidos no parto. E naquele momento, entendi que minha luta não tinha acabado. O choro do meu bebê ecoava em algum lugar próximo, e eu me agarrava a esse som como um farol no meio da tempestade. Enquanto eles trabalhavam, eu fechei os olhos por um segundo e, na minha mente, disse: espere por mim, meu amor. A mamãe vai voltar. Foi quando senti que, para sobreviver, eu teria que fazer mais do que lutar fisicamente. Eu teria que lutar com a minha mente, manter viva a minha vontade de permanecer ali, mesmo quando tudo ao redor tentava me apagar. E ali, naquela sala fria e iluminada demais, eu descobri que a promessa que eu tinha feito meses atrás não era só para ele. Era também para mim mesma. E foi exatamente essa promessa que me manteve viva quando a noite mais escura da minha vida ainda estava longe de terminar. A sala parecia um campo de batalha. As vozes dos médicos eram rápidas, cortantes, carregadas de urgência. O som constante do monitor cardíaco marcava o ritmo da minha vida, e cada apito irregular era como um aviso de que o tempo estava se esgotando. Eu sentia o calor do sangue escorrendo, mas minha consciência se recusava a aceitar o que estava acontecendo. Não era assim que minha história ia terminar. Eu tinha um filho para criar, uma promessa para cumprir, e não importava o quanto o destino quisesse me arrancar dali, eu iria resistir. A médica inclinou-se sobre mim e disse, com o rosto coberto pela máscara, mas com os olhos fixos nos meus: você está perdendo muito sangue. Vamos agir rápido. Preciso que confie em nós e permaneça acordada. Permanecer acordada parecia simples, mas naquele momento era como pedir que eu escalasse uma montanha carregando o peso do mundo nas costas. Meu corpo queria se entregar, descansar. Mas minha alma gritava: não. Eu sentia que, se fechasse os olhos, não iria mais voltar. Então comecei a me apegar a cada detalhe ao meu redor: o barulho dos instrumentos, o cheiro de álcool, o frio metálico da mesa sob meu corpo. Tudo para me manter presa à realidade. As lembranças começaram a invadir minha mente como flashes. Lembrei-me do dia em que, ainda grávida, fiquei horas sentada no quarto do bebê, imaginando como seria vê-lo pela primeira vez. Lembrei-me do toque suave das roupinhas que escolhi com tanto cuidado, e das conversas que tive com ele, ainda dentro da minha barriga, quando eu dizia: a mamãe está aqui, e sempre vai estar. Essas imagens eram minha âncora. Enquanto os médicos trabalhavam para estancar a hemorragia, eu repetia mentalmente cada palavra dessa promessa, como se fosse um mantra que me mantinha viva. De repente, uma dor intensa atravessou meu corpo, e percebi que estavam fazendo pressão para conter o sangramento. A médica falou alto: vamos precisar de mais bolsas de sangue agora. Eu ouvi os passos apressados, o som das portas batendo, e sentia a movimentação frenética ao meu redor. Era como se minha vida estivesse pendurada por um fio, e cada segundo fosse decisivo. Minha respiração ficou pesada, e comecei a sentir um formigamento nas mãos. Não, 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 fica aqui, respira. Eu repetia para mim mesma, desesperada para não ceder ao escuro que se aproximava. E então, no meio do caos, ouvi um choro. Era o meu filho. Não sei se o trouxeram de propósito para perto, ou se o som atravessou as paredes da sala, mas aquele som perfurou a barreira entre o medo e a coragem. Era frágil, mas forte o suficiente para me lembrar que eu não podia desistir. Cada vez que aquele choro ecoava, eu sentia como se ele estivesse me chamando de volta, como se dissesse: eu preciso de você, mamãe. A equipe médica se movia como uma orquestra acelerada. Uma enfermeira falava comigo, dizendo meu nome o tempo todo, como se tentasse me impedir de deslizar para fora da realidade. Fica comigo, você está indo bem, aguenta mais um pouco. Eu queria responder, mas não tinha forças. Então apenas pisquei lentamente, tentando mostrar que estava ouvindo. A cada minuto, sentia o corpo mais fraco. Mas, no meio desse esgotamento, algo dentro de mim se transformou. Comecei a pensar que, se aquele fosse o meu último momento, eu queria lutar até o último segundo, sem arrependimentos. Eu não iria simplesmente deixar que a vida me fosse tirada. Eu iria gritar, mesmo que fosse só dentro de mim, que eu estava aqui, que eu tinha algo para proteger. Depois de longos minutos que pareceram horas, a médica anunciou: o sangramento está diminuindo, continuem. Essas palavras foram como um sopro de esperança. Eu sabia que ainda não estava segura, mas era o sinal de que a batalha estava virando a meu favor.
E, mesmo fraca, eu senti uma chama acender dentro de mim. Era como se o pior tivesse passado. Ou, pelo menos, eu queria acreditar nisso. Mas o destino, cruel como é, ainda tinha mais provas para mim naquela noite. Pois mesmo quando a hemorragia começou a ser controlada, meu corpo começou a dar sinais de que poderia não aguentar a pressão. E o que veio depois me levou ao limite da minha resistência, e quase fez minha promessa se perder para sempre. Foi nesse instante, quando o pior parecia ter passado, que meu corpo me mostrou o quanto ainda estava fragilizado. Eu ouvi um apito longo e contínuo vindo do monitor, e o ar ao meu redor pareceu se comprimir. As vozes, antes rápidas e técnicas, se tornaram mais graves e urgentes. Eu vi os olhares da equipe médica mudarem. Era como se um silêncio sombrio tivesse invadido a sala, mesmo com todo o barulho. Minha visão começou a se estreitar, as luzes ficaram distantes, e eu senti como se estivesse me desprendendo do próprio corpo. Eu sabia o que aquilo significava, estava perdendo a consciência, e talvez a vida. De repente, não havia mais a sensação fria do metal da maca, nem o som dos passos apressados. Eu estava em um lugar diferente, calmo demais para ser um hospital. Uma luz suave, quente, me envolvia. Não era o branco cortante das lâmpadas da sala de cirurgia, mas um brilho dourado, quase como o sol no fim da tarde. Senti um cheiro familiar, o mesmo cheiro que senti quando criança, ao deitar no colo da minha mãe. Foi então que a vi. Ela estava ali, sorrindo para mim, como se estivesse me esperando. Não disse nada, mas seu olhar parecia carregar todas as palavras que eu precisava ouvir. Era como se ela dissesse: "Você pode descansar agora." Por um instante, a ideia de simplesmente me entregar ao cansaço pareceu tentadora. A dor tinha desaparecido, o medo também. Eu sentia paz. Mas, no mesmo momento, uma outra lembrança invadiu aquele cenário. O rosto do meu filho, pequeno, vulnerável, respirando com dificuldade quando nasceu. O som do seu choro, tão frágil e ao mesmo tempo tão poderoso, ecoou dentro de mim. E então, como se estivesse diante de uma encruzilhada, eu percebi: se eu desse mais um passo naquela luz, não haveria volta. Foi nesse momento que senti outra presença. Não era minha mãe. Era algo maior. Como se fosse a própria vida me puxando de volta. Ou talvez fosse o peso da promessa que eu tinha feito. Uma força me empurrou para trás, e eu ouvi, lá longe, uma voz masculina gritar: "Ela está voltando. Continuem." Era o médico. A luz dourada começou a se dissolver, e, em segundos, a calmaria deu lugar novamente ao frio, ao cheiro de álcool, e às vozes apressadas. Meu corpo parecia pesado, cada respiração era uma batalha, mas eu estava de volta. Senti algo pressionando meu peito, mãos firmes me segurando, e o som do monitor cardíaco voltou a marcar seu ritmo irregular. Eu não conseguia falar, mas minhas lágrimas escorreram sozinhas. Uma enfermeira percebeu e apertou minha mão. Eu não sabia se ela entendeu, mas naquele aperto estava todo o meu recado: eu ainda não terminei. Eu não vou embora. A médica se inclinou e disse: "Estamos quase lá, aguente mais um pouco. Você é mais forte do que pensa." E eu pensei: não é força, doutora, é amor. Porque naquele momento eu sabia que, se estivesse ali apenas por mim, talvez tivesse desistido. Mas eu não estava lutando só pela minha vida, estava lutando pela vida que dependia de mim. Pouco a pouco, as vozes foram diminuindo o tom de urgência. O sangramento estava sob controle, meus sinais vitais começavam a se estabilizar. Ainda havia riscos, ainda havia um longo caminho até estar fora de perigo, mas a batalha mais feroz daquela noite parecia ter sido vencida. Eu fechei os olhos, não por fraqueza, mas porque sabia que agora podia descansar um pouco. E, na minha mente, a imagem do meu filho me esperando foi a última coisa que vi antes de adormecer. Mas o que eu não sabia, era que a luta não terminaria naquela sala. Pois, ao despertar, uma nova batalha começaria, não contra a morte, mas contra o medo de viver após encarar tão de perto o fim. A primeira coisa que senti quando acordei foi o peso da minha própria respiração. Era lenta, profunda, como se cada fôlego fosse medido e controlado. O teto branco e as luzes suaves me indicaram que eu não estava mais na sala de cirurgia, mas sim em um quarto de recuperação. Por alguns segundos, fiquei ali, imóvel, tentando entender se tudo o que vivi naquela noite havia sido real, ou apenas um pesadelo. Mas então ouvi um som, um choro baixo, quase tímido, vindo de algum lugar próximo,
e imediatamente meu coração reconheceu: era ele. Meu filho. Minhas mãos estavam fracas, mas tentei me mover. Uma enfermeira percebeu e se aproximou com um sorriso tranquilo. Calma, você está bem. Conseguiu passar pelo pior. Suas palavras eram reconfortantes, mas nada poderia me acalmar mais do que ver meu bebê. Eu pedi, com a voz quase sumida: eu quero ele. Ela assentiu e saiu. Poucos segundos depois, a porta se abriu e uma outra enfermeira entrou, segurando o pequeno embrulho que era meu mundo inteiro. Quando ela o colocou nos meus braços, senti uma onda de calor e lágrimas encheram meus olhos sem que eu pudesse controlar. Ele era tão pequeno, mas tão perfeito, os dedinhos minúsculos, o rosto enrugado, a respiração leve. Encostei minha testa na dele e sussurrei: eu cumpri, meu amor, a mamãe está aqui. Aquele momento não era apenas o reencontro. Era a prova viva de que a promessa feita meses atrás tinha atravessado a dor, o medo e até mesmo a morte para se tornar real. Eu o segurei com todo o cuidado do mundo, como se fosse feito de vidro, e ao mesmo tempo com a força de quem nunca mais quer soltar. Meu marido entrou logo depois, com os olhos vermelhos e o rosto marcado pela preocupação e pelo alívio. Ele se aproximou devagar, como se tivesse medo de quebrar a cena, e colocou a mão sobre a minha. Ficamos ali, os três, sem dizer nada por alguns segundos. Mas não havia silêncio, havia vida. Uma vida que quase foi arrancada de nós naquela madrugada, mas que agora respirava tranquila nos meus braços. A médica entrou pouco depois para verificar como eu estava. Ela me olhou com aquele misto de profissionalismo e emoção que só quem luta lado a lado pela vida conhece. Você é uma guerreira. Poucas pessoas teriam conseguido resistir como você resistiu. Eu sorri fraco e respondi: eu não estava lutando só por mim. Ela assentiu, como se entendesse cada palavra. Nos dias seguintes, a recuperação foi lenta. Meu corpo ainda carregava as marcas da batalha, pontos, hematomas, a fraqueza constante. Mas cada vez que eu olhava para o rostinho do meu filho, sentia que tudo valia a pena. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Não apenas porque eu era mãe, mas porque tinha visto quanto somos capazes quando o amor é maior do que o medo. Antes de deixar o hospital, pedi para ter um momento sozinha com ele. Fechei a porta, sentei na poltrona e o abracei. Senti o calor do seu corpinho, ouvi a respiração calma, e prometi novamente: enquanto eu viver, vou te proteger. E se um dia você duvidar da sua força, lembre-se de que você já foi capaz de salvar a sua mãe, ainda antes de saber falar. Saí do hospital não como a mulher que entrou, cheia de incertezas e medos. Saí como alguém que havia vencido a noite mais escura da vida, carregando nos braços a razão pela qual tudo valeu a pena. E, enquanto caminhava para fora, o sol da manhã iluminou nosso caminho, como se o mundo inteiro estivesse celebrando conosco. Porque disseram que eu não sobreviveria ao parto, mas eles não sabiam da promessa que me mantinha viva. E é assim que termino essa parte da minha vida, olhando para o meu filho, com o coração cheio de gratidão e a certeza de que cada segundo de luta valeu a pena. Essa promessa que eu cumpri não é só minha, é um lembrete para qualquer um que esteja ouvindo agora. Quando o amor é maior que o medo, não existe impossível. E se você chegou até aqui, eu quero te pedir uma coisa: se inscreva no canal para acompanhar mais histórias como a minha, histórias reais, que tocam e transformam. E, por favor, deixa aqui nos comentários o que você sentiu ouvindo essa história. Quero muito saber se, de alguma forma, ela falou com o seu coração. Porque, no fundo, é isso que nos mantém conectados, a força que encontramos uns nos outros.